indicando para a igreja ler se você tem algum problema com o seu passado, tá? E aí, depois daquela aula de semana passada, alguns irmãos me procuraram aqui, depois no culto à noite, ao longo da semana, dizendo assim: pastor, estenda um pouco mais o estudo sobre a questão do passado, porque na minha mente, na minha programação, nós íamos falar apenas aquilo e depois passarmos para outros assuntos, para a gente cumprir um currículo. Só que alguns irmãos me procuraram dizendo assim: pastor, gasta um pouco mais de tempo, talvez vamos gastar aí um bimestre, um trimestre falando sobre esse assunto de forma mais profunda. E eu fui convencido então dessa necessidade. Então, só para explicar para vocês, não vamos continuar dentro daquele programa que a gente tinha feito e anunciado para vocês, mas vamos gastar um pouquinho mais de tempo falando a respeito de como é que nós lidamos com o nosso passado. Pode ser assim, gente? Tranquilo? Lembra que na última semana nós começamos a falar a respeito de como é que nós podemos lidar com os nossos passados. Muito provavelmente você tem alguma circunstância do seu passado, algum evento no seu passado que reflete ainda hoje na sua vida e no seu comprometimento com Deus ainda hoje. E aí nós começamos a pensar em duas abordagens um tanto deficientes para a gente lidar com o nosso passado. Existem aqueles que falam assim: não, eu tive sérias crises no meu passado, seja com meus pais, fui abusado, abusada, tive sérios problemas. Então, eu tenho duas alternativas. A primeira alternativa é colocar uma pedra nesse negócio e não pensar mais nesse negócio. Isso é uma alternativa equivocada, porque você é um ser inteligente. Você não consegue esquecer situações da sua vida, eventos da sua vida. Você vai se lembrar deles. A não ser que há um tempo você vai sofrer de alguma doença mental e você vai ser resetado. A não ser que isso aconteça, você vai se lembrar de eventos da sua vida. Ok? Um outro extremo é dizer assim: ok, tudo que eu sou hoje é resultado do meu passado. Então, todos os meus comportamentos equivocados de hoje, todas as minhas reações equivocadas às circunstâncias, elas têm uma origem muito profunda no meu passado. Então, se você condiciona a sua vida hoje a tudo que você viveu no seu passado, certamente você está fazendo uma abordagem muito equivocada de como lidar com o passado. Se você é daqueles que diz assim: não, vou botar uma pedra aqui, não quero mais falar nisso. Ok, você não dá conta também. Então são duas abordagens equivocadas e que diariamente têm sido oferecido a nós para a gente lidar com os traumas do nosso passado. Agora a questão é: o que a Bíblia diz? Qual é a abordagem bíblica para que a gente lide com o nosso passado? Então, essa é a tentativa dessa e das próximas conversas, aulas aqui, a gente tentar entender um pouco mais isso. Será que a alternativa bíblica é esquecer o passado? Ou a alternativa bíblica é justificar tudo que você vive hoje no seu passado? Não. A alternativa bíblica é: eu preciso olhar para o meu passado, eu preciso olhar para os eventos do meu passado e eu preciso reinterpretar isso pela ótica das Escrituras. Esse é o ponto fundamental. Eu preciso olhar os traumas do meu passado agora pelas lentes do Evangelho e reinterpretar pelas lentes do Evangelho. Então, basicamente, foi isso que a gente falou na última aula e começou a pensar em algumas coisas mais de ordem prática. Perguntas até aí, gente? Vocês que estavam aqui na semana passada, algum complemento, alguma coisa? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Então as Escrituras ensinam que há muitas maneiras pelas quais o passado de alguém pode ter um impacto prejudicial no presente. Sim, nós não estamos descartando isso. É possível que você tenha uma vida prejudicada no presente porque você teve algumas circunstâncias no passado que não foram ainda muito bem estabilizadas ou tratadas. Ou talvez foram tratadas, mas não tratadas pelo viés da palavra de Deus. Lembra que eu falei, e nós entramos nessa discussão da psicologia aqui, pelo menos de forma bem rasa ainda, que a nossa tendência é sempre tratar coisas do presente que estão relacionadas ao passado apenas por
por um viés da psicologia ou das psicologias. Agora, a questão é, será que isso é realmente efetivo e eficaz? É uma discussão que a gente tem que aprofundar nela, tá? E aqui eu não estou demonizando a psicologia, as psicologias, nada disso. Eu só estou falando que, será que a palavra de Deus pode ajudar você a lidar com o seu passado? Será que muito do que você está vivendo hoje é porque você está ancorado no seu passado e você não consegue fazer uma leitura bíblica do seu passado de forma a resolver os seus problemas no presente? Estou levantando essas questões para a gente discutir. Então, eu estou afirmando aqui que o seu passado pode impedir potencialmente o seu crescimento de algumas maneiras, tá? O seu passado pode interferir a sua vida de algumas maneiras no presente. Nós vamos hoje olhar algumas coisas aqui, 4 princípios que a palavra de Deus levanta, que vai ser princípios de orientação, tá? Eu não estou fechando aqui, olha, a Bíblia fala que existem 4 formas para você lidar com o seu passado traumático. Não, existem mais. Eu estou dando aqui 4 princípios que servirão de orientação para você lidar com o seu passado. Mas antes disso, deixa eu trazer à tona aqui outra pergunta. Você acha que muitos problemas do seu presente esteja relacionado com o seu passado? João, Tânia, me dá exemplos, Tânia, disso. A pergunta é, você acha que muitos problemas que você enfrenta hoje, esses problemas estão relacionados a problemas que aconteceram e que não foram tratados? Sim, Tânia, você vai falando. Me dá exemplos de como isso pode acontecer. Deixa eu dar o microfone para a senhora aqui. Isso é tão interessante. Minha avó materna e meus avós maternos, eles tiveram muitos problemas no passado deles. Separaram e cada um seguiu o seu rumo. Depois de muitos anos, minha avó teve inúmeros derrames. Cada vez ela ficava mais debilitada. Mas ela não morria, tinha quase que ia bater na bala, sabe? Deus tem misericórdia e ia bater, porque ela não morria. E quando meu avô visitava minha mãe, um entrava por uma porta e ele não ia perto do quarto da minha avó, hipótese nenhuma. E minha mãe sempre era incomodada com aquela situação, que meu avô tinha que conversar com a minha avó. O dia que eles fizeram isso, ela morreu. O dia que ela pediu perdão para ela morreu. Então, assim, afetou toda a família. Mas, assim, precisou do perdão para ela morrer. Algum exemplo, mais ou menos, de como isso pode acontecer na prática? Não necessariamente na infância, mas no passado. Alguma coisa que aconteceu no passado que afeta o seu presente. Deixar você aí. A Isa vai falar também? Não, eu tenho alguns casos. Eu tenho uma colega que, assim, ela foi criada com a mãe e tal, e ela desenvolveu um sentimento de rejeição. Isso lá na infância. E isso vem refletindo na vida adulta. Ela fica sempre com aquele sentimento de que as pessoas não gostam dela, de confirmação, essas coisas assim. Então, eu vejo que o que aconteceu na infância que não foi tratado, ela veio trazendo para a vida adulta e está tendo muitos reflexos negativos na vida dela. Ótimo, alguém mais? O que mais que a gente pode pensar? Sobre essa questão de passado,
eu vivo isso muito em casa. Para todo mundo aqui sabe que eu tenho um filho que eu adotei ele com 9 anos. Douglinhas veio de uma realidade totalmente diferente da minha. Vivia na rua, pedindo, foi abandonado, teve que morar na casa de abrigo. E hoje, por causa de um ambiente familiar, quando você conversa com o Douglinhas, ele lembra daquilo que ele vive. Quem são seus pais? Você tem filho único? Você tem irmão? Não, sou filho único. Porque isso foi trabalhado na cabeça dele. E aquelas pessoas que não têm essas condições, que vivem nesse estado e não conseguem trabalhar para fugir desses traumas, né? Então, nós estamos partindo de uma premissa, que os traumas do passado, as situações do passado, podem afetar a forma como você vive agora, no presente. E aí eu quero fazer uma diferença aqui de nomenclatura, porque toda nomenclatura ela é muito importante quando nós estamos definindo alguns termos ou alguns conceitos. Você pode usar um termo que ele vai mudar totalmente o conceito do negócio. Então eu estou afirmando o quê? Falamos isso na semana passada, que o meu passado ele pode influenciar quem sou no presente. E aí a palavra é mesmo influenciar. Não determinar. Porque se você fala que o seu passado determina quem você é hoje, não há esperança para você. Já está determinado que você vai ser assim. E aí o evangelho talvez não faça muito sentido para você. Porque se você acha que já está determinado o seu presente por causa do seu passado, então você está indiretamente afirmando que o evangelho da graça não pode me mudar. Ou o evangelho da graça não pode me ajudar a reinterpretar o meu passado, o que não é verdade. Eu queria começar aqui, continuar a nossa discussão, pensando aqui em algumas alternativas, tá, gente? Algumas alternativas que podem ser, por favor, eu não estou fechando o assunto, algumas alternativas, a partir da palavra de Deus, que podem ser as causas de problemas do passado que interferem o seu momento no presente. E, a partir da Bíblia, trazer uma discussão de como nós podemos lidar com o nosso passado. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero considerar na leitura dessa matéria que nós estamos discutindo, e aí não sou original mesmo, e aqui o Steve Wyers está nos orientando, é o seguinte. Primeira pergunta a se fazer. Pense acerca de algumas dificuldades que você enfrentou no passado aí. Vamos fazer esse movimento. Algumas coisas que você enfrentou no seu passado, algumas dificuldades que você enfrentou no passado. Você consegue identificar algumas aí? Familiar? Consegue identificar? Vamos lá, vamos tentar identificando. Agora a pergunta é, por que esses eventos ainda permanecem na sua memória? Você consegue fazer ou ter essa resposta? Por que esses eventos situacionais mais dramáticos para você, que aconteceram, ainda continua reverberando no seu coração e na sua memória? Sim, João. Se for contra o que eu estou falando, não te dou, não. Estamos juntos, pastor. Eu considero que, individualmente, nós somos bastante diferentes na questão emocional. Eu diria que existem pessoas frágeis emocionalmente e existem pessoas fortes. E quanto mais frágil é a pessoa emocionalmente, principalmente se ela lida com traumas do passado, mais dificuldade ela vai ter de superar esses traumas. Vai ficar remoendo, às vezes, o resto da vida. E já tem pessoas que são fortes, que conseguem superar, transpor os obstáculos e caminhar na vida. Não que elas esqueçam o passado, mas
que o passado tem uma função até pedagógica na vida delas. O passado serve de exemplo para que ela não cometa erros que talvez tenha cometido no passado. O nosso emocional é fundamental nisso aí. Primeiras senhoras. Seria doenças psicossomáticas, tá? O doutor João está ali, qualquer coisa na área de medicina, eu boto para ele, ele mata no peito e responde. Tá, eu estou considerando o que a senhora falou. Vitor? Pode. Eu acho que é o seguinte, né? Igual quando a gente conversou sobre a tentante da grávida lá e tal, o problema principal dela era um problema de identidade. Então, ela se via diferente do que, como é que eu posso falar? O propósito de vida dela estava distorcido. Então, se ela foi criada para adorar a Deus, para levar a palavra de Deus, ela estava pensando de uma forma diferente. Eu acho que da mesma forma, quando a gente tem algum problema, a gente tem que levar para esse lado. Porque ontem a gente estava conversando com um rapaz, né? E ele mudou de cidade para conhecer uma mulher e tal, já é um rapaz de meia idade, e estava sofrendo muito. E diante do problema dele, ao invés de ele pensar, tá, minha identidade não é isso aqui e tal, ele estava sofrendo muito e racionalizando o negócio. Não, mas eu fiz tudo que eu poderia ter feito. Não, e tal. Então, para ele contornar o problema dele, ele estava usando outras formas, outros mecanismos de defesa do cérebro, que talvez até a psicologia explique, né? Mas ele não estava lembrando da identidade dele em Cristo. Ok, a questão agora é como eu lido biblicamente com isso. Vamos lá, essa é a questão. Eu tenho alguns traumas do passado, algumas coisas. A Bíblia responde isso ou me ajuda a lidar com isso? Lembra que nem sempre o problema é o evento em si, mas é como você se lembra do evento. É como você interpreta aquilo que aconteceu com você. Primeira coisa que nós precisamos considerar aqui, vamos lá. Existem algumas questões que não foram respondidas? Essa é a primeira questão. Nisso que aflige o seu coração ainda. Por que te aflige tanto ainda? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Por que te aflige tanto? Por que esse negócio martela sua mente e seu coração ainda? Certamente porque algumas coisas não foram respondidas. E por que não foram respondidas? Talvez, eu estou partindo também desse princípio, talvez, é porque você ainda não sabe o que a Bíblia diz a respeito desse problema. Eu não desconsidero isso. E aí, nós temos uma outra dificuldade. Porque nós crescemos, talvez, pensando que nós não podemos fazer algumas perguntas e questionamentos a Deus. Parece que é errado chegarmos na presença do Senhor e falar, Senhor, por quê? Me ajuda a entender como eu preciso lidar ou quais são as questões do meu passado que não foram respondidas pela palavra de Deus. E existiram alguns homens no passado na Bíblia que chegaram diante do Senhor e disseram, Senhor, por quê? Esse diálogo com o Senhor, no sentido de que o Senhor me ajude a ver na palavra de Deus como é que eu posso lidar com esse negócio que está martelando o meu coração e a minha mente. Vamos lá. Salmo de número 13. E alguém, Abacuque, capítulo 1. Salmo 13. Verso 1. E alguém já abre lá em Abacuque, capítulo 1. Salmo 13. Vamos lá, João, até o 3.
Pronto, o Davi está dizendo o seguinte: Senhor, até quando? Eu estou sofrendo e o meu psicológico, evidentemente, está abalado, afetado. Eu preciso de uma resposta. Talvez são coisas que não foram respondidas e esse negócio está mexendo comigo. E, sem problema algum, o Davi chega no Senhor e fala: até quando, Senhor, eu vou ficar desse jeito? A pergunta é, você já teve essa conversa um pouco mais direta com o seu Deus, no fato de que, Senhor, olha o meu estado, eu preciso de orientação e eu preciso de algumas respostas. Olha para mim. Aí ele fala: atenta para mim e me responde, Senhor, ilumina os olhos. E é esse verso ele é muito interessante, porque naquele tempo o vigor do corpo era percebido através do olhar. Por isso que você vai ver muito no texto bíblico, sobretudo no Antigo Testamento, esse negócio de ilumina os olhos, ilumina os olhos, ilumina os olhos. Por quê? Porque isso aqui era um sinônimo de falta de brilho no olhar, até hoje, né? Falta de brilho no olhar era sinônimo de canseira, de desânimo. É por isso que o profeta diz: Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu volte a viver. Então ele chega na presença do Senhor e pergunta ao Senhor, ele questiona o Senhor de forma muito reverente. Abacuque, vamos lá. Abacuque, capítulo 1, o verso 1 ao verso 4. Até quando, Senhor? Essa é a pergunta também do Abacuque. Então, gente, deixa eu tentar aplicar isso aqui, que nós temos mais 3 pontos aqui. Será que você está como Davi ou Abacuque? Nessa lida de aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico, eu tenho percebido que muitas pessoas não estão conseguindo lidar com o seu presente, com o seu passado. Primeira coisa, porque elas não conseguem identificar quais são as questões que estão afligindo o coração. Esse é o primeiro ponto. O que está afligindo você? Quais são as perguntas que foram levantadas ao longo da sua vida e que não foram respondidas ainda? Talvez pessoas tenham muitos questionamentos, mas esses questionamentos que elas têm é como um quarto da sua casa. Não da sua casa, que sua casa não vai ter esse tipo de quarto, não. Só lá na minha. Mas aquele quarto, também na minha também não, que não tem muito quarto, só tem 2. Mas uma casa grande que tem um quarto que você vai jogando coisa lá dentro. Você vai jogando lá dentro. Quando você passa na porta do quarto, você não quer nem abrir, porque você fala assim: não, abrir esse trem aqui vai me dar trabalho, poeira, teia de aranha, sapato velho, roupa velha, bola de menino, boneca sem cabeça, está tudo lá dentro. Você fala: não, eu não quero abrir esse negócio aqui, não. E está aquela bagunça. Eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o seu passado vivem de forma ilustrativa dessa forma. Abre um compartimento do seu coração e vai colocando questionamentos ali. Esses questionamentos nunca foram respondidos. Ou talvez, se foram respondidos por um viés não bíblico, que não respondeu e trouxe mais dúvida. Aí você acha que isso não afeta o seu presente? Você está há anos, eu estou falando você porque talvez tenha gente aqui e nós estamos também ajudando vocês a ajudarem outros. Talvez a pessoa tem 20 anos que vem
lutando com perguntas não respondidas. Perguntas que são oriundas de situações que viveram no passado e elas não tiveram uma resposta para aquilo. Agora a pergunta é, por que não tiveram? Se a Bíblia tem resposta para todas as coisas, a Bíblia responde aquilo. Quais são as questões não respondidas aí no seu coração? Esse é o primeiro ponto que eu trato com as pessoas que estão lidando com isso. Há questionamentos, como aconteceu na vida de Davi e de Abacuque. Há questionamentos. Foram respondidos? Não. Ok, então vamos tentar, primeiro, identificar as perguntas. Não há tratamento sem diagnóstico, né, doutor? Primeiro você diagnostica o que está acontecendo no coração dessa pessoa. A partir disso, nós começamos a, então, estabelecer algumas linhas de tratamento bíblico. Beleza, gente? Até aí? Então, a pergunta primeira é, quais são as perguntas que não foram respondidas? Precisamos respondê-las. Algumas perguntas não vão ser respondidas, né? Deixa eu procurar aqui alguns exemplos que eu posso dar e alguns eu não posso dar. Uma menina que foi abusada no passado, ou menino, te dou a palavra. Ele vira para você e fala assim, por quê? Por que fui abusada? Você está percebendo como uma ocasião gera um questionamento? Esse questionamento não é respondido ao longo de anos e décadas? Ou talvez ela buscou em algumas fontes respostas e essas fontes não responderam, talvez trouxeram até mais parafuso para a mente. E ela vive esse negócio, esse questionamento ao longo de décadas. Por que fui? Aí a Bíblia supostamente não responde. Mas ela tem elementos para levar essa pessoa, por mais que a Bíblia não tenha resposta direta, mas ela tem ferramentas para que essa pessoa que foi abusada olhe para o seu passado e reinterprete o seu passado. Ela pode olhar para o passado e ela pode ter sentimentos de ira, de revolta, de vingança contra o abusador, etc. e tal. Mas a Bíblia oferece a ela um novo olhar para esse passado pelo Evangelho, a partir do perdão, da restauração, etc. e tal, e aí. Então, a Bíblia ajuda você a lidar com os sentimentos que você tem com o evento. A Damares está falando, por que eu não pude ter filhos? Biologicamente. Mas uma resposta talvez é essa. Mas é uma resposta de como que nós podemos aplicar isso para a vida de uma mulher que sofre. Então, você está vendo, gente? As questões são um pouco mais profundas e a Bíblia pode dar alternativas. A Bíblia fala o porquê que você não pôde ter filhos biológicos? Mas a Bíblia ensina você a lidar com seus sentimentos quando você olha para esse episódio? Sim. Sim. Aí nós tratamos isso numa aula dessa atrás aí sobre infertilidade. Qual que é o melhor presente que uma pessoa pode ter? Ser mãe ou ser filha? Filha de Deus. Sim, ser mãe é algo muito extraordinário. Mas ser filha de Deus é algo muito maior. Então a Bíblia começa a dar algumas alternativas para você interpretar o evento. Ele não vai mudar o evento. Não tem como você ir no passado e mudar. Mas tem como agora, como você olhar para o seu passado por uma ótica bíblica e ter os seus sentimentos um pouco mais equilibrados. Vamos para frente. Gente, eu não vou responder tudo agora não, porque já que a gente vai continuar nessas aulas para mais, senão eu vou
adiantando as próximas aulas? Eu vou levar o microfone aí, Nel. Chiquinho é meu assistente de palco, mas não está tendo um microfone aqui para ele. Eu só queria confirmar essa questão quando você fala que às vezes tem uns traumas, por exemplo, igual eu percebi dela ali em relação à mãe, né? Por que eu não pude ser mãe biologicamente? Eu fui ao médico esses dias e estava com uma dor nas pernas e ele foi me fazendo perguntas. Você já fez cirurgia? Você é mãe? Eu falei, não. Aí ele falou assim, eu estou falando na medicina, né? Falou assim, você é uma mulher privilegiada. Aí eu fiquei assim me perguntando, né? Assim, para auxiliar um pouco a colega que às vezes vive algumas também que vivem esses traumas, que às vezes ainda não é mãe. E você falou que em relação é melhor ser filha de Deus, né, do que ter filhos. Então eu penso assim, que o Senhor sabe de todas as coisas e cientificamente alguns médicos acham privilégio não ser mãe. Não sei se e na Bíblia trabalha isso na gente também, né? Porque às vezes a gente não pode deixar uma coisa individual, a sociedade cobrar algo que às vezes Deus não permitiu a gente ser. Então eu acho que é mais no individual e pedir muito a Deus. Beleza, vamos segunda coisinha aqui. Então a primeira coisa é essas questões aí, se tem algumas perguntas que não foram respondidas e que machucam você hoje. Então essa é a primeira questão que a gente tem que considerar no tratamento com os nossos passados traumáticos. Segunda coisa, existem feridas que não foram tratadas. Eu estou falando de feridas, de dor. De dor. Tá. Ocasiões que não foram, perguntas que não foram respondidas é uma coisa. Essas perguntas que foram levantadas e não foram respondidas, está gerando dor em você? Isso aí é uma outra questão a ser considerada. Está gerando dor? Qual é o seu sentimento quando você lembra da ocasião? Já que a Damares expôs o caso, eu vou usar o seu caso, Damares, como exemplo, então. Ou de qualquer outra mãe. Qual é o sentimento de uma mãe que não pôde ter filho? De uma mulher que não pôde ter filho? Isso dói, evidentemente. Que tipo de sentimento você tem? Frustração, culpa, inveja? Perceba que isso pode gerar em você várias dores. Quais são? E outra, sentir dor não é problema algum, tá? E aí a gente vai para a palavra de Deus e a gente vai ver que o próprio Deus é um ser de sentimento e emoções. O próprio Deus teve as suas emoções. E você tem as suas dores, as suas emoções, porque Deus comunicou isso a você. Lógico que Deus fez sem pecado. Mas vamos dar uma olhada em alguns textos aí. João 11:35. Alguém já, rapidão aí, Isaías 53:3. E outro em Jó 16:16. Vamos lá, João 11:35, Isaías 53:3 e Jó 16:16. Jesus chorou, é o texto mais curto de toda a Bíblia. Jesus chorou por quê? Porque ele era um ser constituído de emoções, naturalmente. Ele chora diante da situação do amigo Lázaro. Não é? O choro, ele é algo legítimo. Isaías 53:3. Ok, homem de dores. O texto está falando de quem, Vitor?
de Jesus, que é considerado também homem de dores. Ele sofreu. Ele sofreu. Então, expressão de sentimento, expressão de sofrimento, não é algo ilegítimo, né? Às vezes a gente chega para a pessoa que está sofrendo e fala assim, para de sofrer, fica assim não. Às vezes o argumento tem que ser totalmente diferente. Não, chora mesmo. Chora mesmo. O que você está passando, o que você está sofrendo, é natural que as suas lágrimas chore. Há tempo para tudo, né? Diz o velho Salomão. E tem tempo para chorar mesmo, você tem que chorar agora. Vamos lá. Jó, 16:16. O meu rosto está afogueado. O que o Jó queria dizer com isso? Você já viu aquele... Cara, a pessoa está chorando tanto, que você chega assim, ela está com o rosto completamente vermelho e inchado. É isso que o Jó está falando. O meu rosto está afogueado de tanto chorar. O Jó está falando assim, o sofrimento, ele é legítimo. Você pode chorar sim, e existem momentos que é choro mesmo. É choro mesmo. Agora, a questão quando nós lidamos com o nosso passado é a identificação dessas dores, gente. Então, quais são as perguntas não respondidas? O que essas perguntas não respondidas estão gerando no sentido de dor? Por que você está chorando? A respeito de algo que foi acontecido no passado. Eu estou chorando porque eu tenho inveja. Nós falamos aqui sobre infertilidade a partir das Escrituras. E aí, falando para vocês de exemplos, até a Karina deu alguns exemplos para nós, a Karine, dizendo assim, poxa, pastor, para mim era extremamente complexo chegar num ambiente onde eu tinha que ver mulheres com crianças no colo, e eu doida para ser mãe não tinha. Quantas vezes a gente ouve assim, de mulheres ou homens, casal que tem problemas com a infertilidade, fala assim, poxa vida, eu doida para ser mãe, não consigo gerar, mas a gente vê pessoas e mulheres totalmente, que não querem ter filhos, com a família totalmente desestruturadas e têm filhos, e doam os seus filhos depois. Você está vendo como que isso mexe com a cabeça de uma pessoa, e isso levanta sentimentos que são dolorosos? Porque esse evento do seu passado ainda dói quando você pensa nele. É a segunda coisa. Primeiro questões não foram respondidas, traz confusão. Dores, quando eu lembro do evento, é um outro problema que a gente precisa trazer e jogar na mesa. E ver como que a Bíblia responde isso. Beleza, gente? Podemos ir para o terceiro? Sim. Uhum. Exato. Eu vou fazer um adendo na fala da senhora. Eu penso que sim, eu acho que o abraçar, o deixar chorar, é uma etapa da ajuda.
ela não se resume nisso. Há um livro, ele não foi traduzido para o português ainda, é do Jay Adams. A tradução livre seria encorajamento. Encorajamento não é aconselhamento bíblico, alguma coisa assim. A tese do livro é apenas encorajar não é aconselhamento, pelo menos bíblico não. O encorajamento é uma etapa do processo maior, mas chegará uma etapa que será necessário confrontar um pecado. Chegar e falar assim, vem cá, tá, é legítimo o seu choro, eu estou aqui, me compadeço dele, etc e tal. Mas será que você está chorando por falta de um conhecimento daquilo que Deus requer de você? Olha aqui. A sua falta de esperança talvez não é porque você deixou de confiar no seu Deus, que prometeu estar com você. Então perceba, a gente não pode limitar o aconselhamento apenas em palavras de encorajamento. Eu acho que isso é uma etapa, mas a gente reduzir isso fica muito complicado. Mas vamos adiante. Sim, Léo, essas dúvidas suas, Léo. Tá bom, vai. Uhum. Ok. Tá. Ixi. Ah. Tá, deixa eu tentar responder. A pergunta do Léo, em síntese, é assim. Há uma linha de pensamento que diz que o seu passado vai determinar o que você é no seu futuro. Tá? Se você é filho de uma pessoa, um bandido, um drogado, etc. e tal, a probabilidade de você se tornar um é grande. Então, assim, ser produto no meio. Acho que isso resume o negócio. Se isso é verdade ou não pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Tem mais alguma coisa? Você complementou? Ah, sim. O que vai determinar para que essa pessoa, um filho de drogado, exemplo, não seja um drogado? A intimidade dele com Deus? Sim, mas eu vou um pouco antes. Eu acho que vai determinar a compreensão que essa pessoa tem do Evangelho.
A compreensão que essa pessoa tem do Evangelho, e se de fato ela tem, e qual a profundidade desse conhecimento do Evangelho, vai determinar o que ele é. Eu não creio, biblicamente falando, que as situações do passado determinam o futuro, os futuros aí das pessoas. Eu parto muito do princípio de que você pode ter uma influência, mas essa influência negativa pode ser abortada quando eu compreendo o Evangelho. Deixa eu tentar dar um exemplo, talvez simplista, mas é o que eu estou me recordando agora. Digamos que uma menina, uma criança, cresça num ambiente familiar um tanto complexo. A mãe não se submete aos pais, a mãe xinga o pai, a mãe responde o pai não é autoridade dentro de casa. Ela cresce nesse ambiente. Ela casa e ela começa a refletir os mesmos comportamentos da sua mãe. Ok? Por influência. Ela foi criada nisso. E influência, estou falando assim, na criação de hábitos. Hábitos é algo que você faz de forma repetida e sem raciocinar, você apenas faz. E às vezes o hábito ele é criado por repetição. Tá, essa menina casa e começa a refletir as mesmas coisas com seus pais. Com seu marido, desculpa. O que pode acontecer para que essa menina mude o seu comportamento? Biblicamente falando. A compreensão do Evangelho. Ela compreende o Evangelho e agora ela diz assim, poxa, espera aí, a palavra de Deus, isso que eu estou fazendo é reprovado pela palavra de Deus. Aí ela vai lá ver Paulo falando o fruto do Espírito, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Ok? Então, todos esses princípios do Evangelho vai convencê-la de que aquilo que ela está fazendo é algo equivocado. Por mais que ela tenha sido criada naquele ambiente, o Evangelho, a compreensão do Evangelho, pode mudar toda a forma como ela enxerga aquilo. Talvez ela foi criada e ela não se deu conta de que ela faz a mesma coisa. Talvez ela concordasse com aquilo. Meu pai é um Zé Ninguém dentro de casa mesmo, minha mãe tem que falar assim duro com ele mesmo. Mas ela compreendeu o Evangelho. E agora o Evangelho deu a ela um novo óculos. Ela tirou o óculos velho, como ela enxergava o mundo e a vida, e agora ela pôs um outro óculos, o óculos do Evangelho. Agora ela enxerga de forma diferente e, portanto, se comporta de forma diferente. Então, em suma, Léo, eu acho que o Evangelho transforma essa pessoa. Automático? Sim, mas o processo ele é lento. Porque essa pessoa compreendeu o Evangelho, mas ela precisa agora também saber como que o Evangelho se aplica em cada parte prática da sua existência. E aí entra, eu acho que a questão do discipulado, né? Aumenta o volume dele aí, Patrícia. O Kelly está falando assim, e quando é duas filhos criados no mesmo ambiente, talvez num ambiente complexo, uma dá certo e a outra não dá certo. Como é que você responde isso? O pulo do gato é o seguinte, quando você formula, Luciano, quando você... Eu tenho que dar o pulo do gato, não podia dar mais. Enquanto... A dica é sempre o seguinte, você faz a pergunta para a plateia enquanto você tenta formular a sua.
qualquer resposta que eu der que fuja, que não tenha a graça de Deus como elemento, eu não consigo responder não tendo o fundamento da graça de Deus. Obrigado pela ajuda. Qual que foi a sua fala? Por quê? Porque um era mais bonito que o outro? Não é do Kelly não, só é um exemplo que ele está dando, rapaz. Oi. Então tá, me dá 5 minutos que eu tenho que mais 2 pontos, não vai dar, você tem que terminar o último aqui. Eu? Eu sou pastor, não tem nada sendo resolvido, já está tudo resolvido na minha vida. Não, Tânia, não, lógico, eu tenho problemas na minha vida, depois que eu tiro a capa pastoral lá em casa, eu sou gente como gente. Então eu tenho os meus problemas que devem ser resolvidos. Talvez agora, não só por ser pastor, mas pela maturidade na vida cristã, etc. e tal, eu consigo lidar melhor com isso. Como talvez antes eu não conseguia. Né? Exemplos. Eu sofro isso, antigamente eu justificava o meu sofrimento no outro. Tá vendo? Eu sou assim porque o outro fez isso comigo, tal. Hoje talvez eu tenha uma maturidade melhor de dizer, não, peraí, não é bem assim. E a Bíblia, por mais que eu sofra, doa em mim, eu tenho alternativas bíblicas para lidar com esse negócio. Não que eu não sofra, talvez eu consiga administrar melhor. Patrícia e Luciano e Patrícia. Gente, vocês têm que deixar, tem 5 minutos. Se vocês pegarem meu tempo, eu vou até 5h35, 10h35. Graça de Deus. Graça de Deus. Eu vou colocar mais pimenta na pergunta. Essa é a crise de muitos pais. Por que tem filhos... o casal tem 2 filhos, 3 filhos, 2 filhos. Cria tudo do mesmo jeito. Traz para a igreja, ensina o evangelho para os dois, dá a mesma criação, mesmas oportunidades. Chega lá na frente, um vai... aceita o evangelho, outro não. Como é que você responde racionalmente isso? Depois você, Patrícia. Patrícia, depois a Débora. Vamos lá, Patrícia. Não. Livre-arbítrio, não. Livre-agência. Livre-arbítrio, sabe por quê? Eu já falei não, foi muito automático, Patrícia. Porque nós não cremos no livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade de escolha. Nós não podemos... Sei. Tá? Ok. Ele só não pode escolher para salvação. Eu cheguei num ponto aqui, agora eu acho que eu vou escolher ser salvo. Tufo. Ele não tem condições para isso. Tá? Se ele opta por isso, é porque ele foi influenciado por alguém, a saber, o Espírito Santo. Mais ou menos nessa direção. Débora, eu termino aqui, gente. Me dá mais 5 minutos. Oi. Uhum.
É. Amém. Que bom. Gente, deixa eu terminar aqui. Então, nós temos aí, primeira questão é, existem questões não respondidas, lembra? Beleza? Coloca isso aí. Segunda coisa, existem feridas que não foram tratadas? Tá. Terceira coisinha. Existem problemas não resolvidos? Problemas. O que é isso? Você precisa se reconciliar com alguém. Talvez essa confusão no presente é porque aconteceu algo no passado e você precisa reconciliar com alguém. E você não se reconcilia com esse alguém. Você já parou e já se fez essa pergunta de que eu preciso me reconciliar com alguém? Minha sogra, meu sogro, meu cunhado, ou alguém da igreja, eu não sei. Com a sogra é mais difícil, né? Você nunca tem esse problema. Por favor, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Estamos terminando. Eu vou ler esse texto. Hebreus capítulo 12. Verso 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que está acontecendo? O Hebreu está falando o seguinte, ele está dizendo que um dos resultados de relacionamentos não estabelecidos ali, não resolvidos, é a amargura. O cara é amargurado a vida toda por causa de um fator. Ele leva esse negócio a vida toda. Tem relacionamentos quebrados, não restaurados, que precisam ser arrumados. E a Bíblia fala que isso gera amargura. E mais, o amargurado contamina o outro. Às vezes o casal tem um problema de relacionamento no casamento, porque uma das partes tem problemas com seu passado em relação a pessoas, não resolveu esse negócio, é amargurada, e essa amargura contamina o outro, contamina o marido, a esposa, os filhos. Senão, olha, o que o Hebreu está dizendo aqui, verso 16, 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, que brotando, aí é o exemplo de uma árvore, raiz, ela brota, brotando, vos perturbe a você, e quem mais? E por meio dela, muitos sejam contaminados. Talvez o problema seu é a amargura. Essa amargura sua está infectando todo mundo. Aí você precisa fazer essa pergunta. Eu preciso restaurar com alguém? Será que esse problema que eu estou vivendo é isso? Então perceba que existem algumas perguntas a serem respondidas. E essas perguntas são levantadas pela própria palavra de Deus. Eu estou terminando dizendo, a palavra de Deus é a ferramenta prioritária para você mudar. O seu passado não tem domínio sobre você. Se você é nova criatura, quem domina o seu coração é o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor te ajuda a ter uma visão diferente do seu passado. Talvez o que nós precisamos é de orientação. Ok, gente? Voltamos nessa matéria no próximo domingo. Deus abençoe. Bom descanso para vocês agora à tarde. Espero todos à noite.